gente, hoje nós vamos dar. Hoje já demos 2 aulas de físico-química, mas vamos dar mais. Por que não? 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 Bem, portanto, hoje nós vamos dar as três. As três reações de precipitação. Portanto, existem três reações de precipitação, que é a solubilidade de um soluto num determinado solvente varia com a temperatura, a natureza do soluto e o solvente e com pressão. No caso, os sais podem ser muito solúveis, são sais que se dissolvem muito bem na água, e sais pouco solúveis e mesmo insolúveis, são sais que se dissolvem mal e muito mal na água. Para saber se um sal se dissolve bem na água ou não, deve-se juntar um pouco de sólido à água, agitar bem e observar. Se numa certa porção de água é possível dissolver uma grande quantidade de sal até obter uma solução saturada, diz-lhe que este sal é muito solúvel ou tem grande solubilidade em água. A solubilidade é a quantidade máxima de sal que se consegue dissolver numa certa massa de água, habitualmente 100 gramas de água, e a uma dada temperatura. Se dissolvermos uma colher de açúcar num copo de água, deixamos de ver o açúcar, pois ele dissolve-se na água. Se adicionarmos sucessivamente mais colheres de açúcar, vamos chegar a uma situação em que o açúcar não se dissolve. A solução vai ficar saturada e o açúcar acumula-se ao fundo do precipiciente. Ou seja, se nós não agitarmos a solução, o açúcar acumula-se no fundo do recipiente, o que é muito óbvio. Já a reação da precipitação é uma forma de um sólido deposita, que chamam-se reações de precipitação. Portanto, o primeiro é o precipitado, que é um sólido que se deposita por ação de gravidade como resultado da reação entre duas soluções aquosas de sais solúveis. As reações de precipitação também podem ser observadas na natureza. Por exemplo, as estalactites e as estalagmites formam-se devido à precipitação de bicarbonato de cálcio dissolvido em água que depois reage formando carbonato de cálcio. Os corais utilizam íons, cálcio e hidrogenocarbonato presentes na água e no mar. Estalactites e estalagmites são reações de precipitação na natureza. Também existe a coluna. Estalactites e estalagmites. Espera. Esta reação química vai destruindo o calcário e, quando ocorre em profundidade, pode dar origem a grutas. Nas grutas, o aumento da temperatura e a diminuição da pressão provocam a transformação de bicarbonato de cálcio dissolvido em água em carbonato de cálcio, sal pouco solúvel que precipita. A dureza de uma água depende da quantidade de sais de cálcio e de magnésio nela presentes. Quanto maior a quantidade de cationes de cálcio e magnésio, maior a dureza da água. Como tratar as águas duras para as amaciar? Amaciar uma água dura, precisas de remover os íons Ca2+ e magnésio, portanto cálcio e magnésio, através de precipitação de sais de cálcio e magnésio e resina permutatora de íons. Fervura, e com a precipitação de sais de cálcio e magnésio dá-se a fervura e a adição de sais amaciadores. É essencial saber que sais podem ser solúveis ou insolúveis. Insolúveis dão reações de precipitação. A água pode ser dura e macia. Dura, concentração de sais de cálcio e magnésio dissolvidos na água é elevada. E na macia, a concentração de sais de cálcio e magnésio dissolvidos na água é baixa. Eu já dei isto na aula passada e se vocês não fizeram, façam a página 87. Bom, eu acho que ainda há tempo. Espero que haja. Ainda há tempo para falar acerca das reações químicas, mas da velocidade das reações químicas. Ora bem, isto já é uma matéria nova. Quais são os fatores que alteram a velocidade das reações? Vamos lá ver nesta parte do vídeo. Portanto, a velocidade das reações pode... as reações químicas ocorrem todas à mesma velocidade? Vamos ver. Formação de estalactites, por exemplo, combustagem, amadurecimento do queijo, fogo de artifício. Portanto, por exemplo, amadurecimento do queijo tem uma velocidade, que é lento. O fogo de artifício a chegar ao céu é rápido. A combustagem é lenta. E a formação de estalagmites é lenta também. Portanto,
cá está a resposta. As reações químicas não ocorrem à mesma velocidade todas, obviamente. Eu acho que também se isto aparecesse no teste, toda a gente acertava. A velocidade de uma reação química está relacionada com a rapidez em que o reagente é consumido ou um produto é formado. Quanto maior for a massa ou o volume de reagente consumido ou de produto formado num certo intervalo de tempo, maior é a velocidade da reação. Quanto menor for o intervalo de tempo necessário para consumir determinado massa ou volume de reagente ou formar produto, maior é a velocidade da reação. A velocidade da Atenção a isto que eu vou dizer. A velocidade das reações químicas depende da natureza dos reagentes. Portanto, a velocidade das reações pode ser determinada tendo em conta a quantidade de reagente que se consome ou a quantidade de produto que se forma por unidade de tempo. Portanto, velocidade é igual à quantidade de reagente consumido e em fração com intervalo de tempo. Existem reações químicas com velocidades muito diferentes. Por isso, por vezes, queremos tornar uma reação química mais rápida ou mais lenta. Para isso, podemos variar os fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Fatores que afetam a velocidade das reações químicas. O que é que pode fazer mais lento e o que é que pode fazer mais rápido? Portanto, a temperatura, concentração dos reagentes, estado de divisão dos reagentes, a ação da luz e a presença de catalisações. No caso, a presença das catalisações pode ser catalisadores e inibidores. Já falei isto também naquela aula da escala pH. Efeito da temperatura. Eu estou a falar rápido, mas é para não gastar armazenamento. Podem pôr a velocidade tipo 0,5. Aumento da temperatura do sistema. Dentro do aumento da temperatura do sistema vai haver aumento da energia das colisões e aumento na velocidade de reação. Ou também pode haver diminuição da temperatura do sistema, que é a diminuição da energia das colisões e diminuição da velocidade de reação. Efeito da concentração dos reagentes. Aumento da concentração. Se houver aumento da concentração dos reagentes, há aumento do número de colisões eficazes e aumento da velocidade de reação. Se houver diminuição da concentração dos reagentes, há diminuição no número de colisões eficazes e diminuição da velocidade de reação. Ou então o efeito do estado de divisão dos reagentes. Se for um aumento do estado de reação dos dirigentes, há um aumento da superfície de contacto e com isso há um aumento da velocidade de reação. Se houver diminuição no estado de divisão dos reagentes, há uma diminuição na superfície de contacto e uma diminuição na velocidade de reação. Por exemplo, a madeira, muito dividida. E se houver um efeito de luz, isso pode haver um aumento da intensidade da luz e um aumento da velocidade da reação. Ou também pode haver uma diminuição da intensidade da luz, que dá uma diminuição da velocidade de reação. Efeito dos catalisadores. Os catalisadores são substâncias que se adicionam aos reagentes com a finalidade de alterarem a velocidade das reações. Estas substâncias não se consomem nas reações. Assim, a massa dos catalisadores é a mesma no início e no fim das reações. Exemplos: as enzimas presentes durante a digestão aumentam o processo de composição dos alimentos. Por exemplo, o cloreto de sódio é utilizado na conservação do bacalhau, fazendo diminuir a velocidade da sua decomposição. Conservantes, antioxidantes, usados para preservar os alimentos. Portanto, químicos em geral. Portanto, o efeito dos catalisadores, por exemplo, substâncias que não se consomem na reação química podem ser positivos ou canalizadores e negativos ou inibidores. Portanto, pode ser positivo, canalizador, negativo. Eu prefiro dizer catalisador. Portanto, se houver catalisadores, há um aumento na velocidade de reação. Se houver um inibidor, que é negativo, há diminuição na velocidade da reação. É essencial saber que a velocidade de uma reação química depende de diversos fatores. Por exemplo, o aumento da concentração dos reagentes, o aumento da temperatura do sistema reacional, que faz aumentar a velocidade da reação química, o aumento da superfície de contacto entre reagentes resultante do aumento do estado de divisão, faz aumentar a velocidade da reação química, e a luz, que pode, em determinadas reações químicas, influenciar as suas velocidades. Mais uma coisa, é essencial também saber que as substâncias não se consomem durante uma reação química e alteram a sua velocidade. Denominam-se catalisadores ou inibidores. Portanto, os catalisadores aumentam a velocidade de uma reação química e os inibidores diminuem a velocidade de uma reação química. Por exemplo, os catalisadores e inibidores podem, em certas condições, perder sua atividade. Agora, isto é mesmo trabalho de casa, porque eu tenho certeza que vocês ainda não fizeram isto, que é a página 105. Opa, desculpem, eu falei muito rápido. É que eu tenho medo de armazenamento ir abaixo, entendem? E é isto. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. E portanto é isto.
A aula vai ficar por aqui. O fogo, 10 minutos perfeitinho, vá. Adeus, vemos na próxima aula, que não é Física ou Química. Tchau, tchau.